If you would open your Bible to Psalms 3, if you have it with you. Se puderem abrir as vossas Bíblias em Salmos 3. Lord, how are they increased that troubled me? Many are they that rise up against me. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God, Selah. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selah. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all my enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Selah. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selah. Amém. Bon Sabado. I am here with a testimony. Eu estou aqui com um testemunho. You know, in Mark 5, there were two demoniacs. Sabem, em Marcos 5 havia 2 endemoniados. And when Jesus cast out the demons, E quando Jesus expulsou os demónios, he told the men they wanted to go with him, estes homens eles queriam ir com Jesus e ele disse-lhes: and he said, stay and go tell the good news what God has done for you. E ele disse-lhes: fiquem e partilhem as boas novas daquilo que Deus fez por vocês. It is our job, everybody in here, É nosso dever, todos nós aqui, to tell the good news of what the Lord has done for you. de partilhar as boas novas daquilo que o Senhor faz e fez por nós. That's why Jesus said that he must go, Foi por isso que Jesus disse que ele tinha que ir, because he was going to send his Spirit porque ele iria enviar o seu Espírito so we could tell the gospel. para que nós pudéssemos partilhar o Evangelho. So, several years ago, I met my husband Eric, Então, há muitos anos atrás, eu conheci o meu esposo Eric. We were a very unlikely couple. Nós éramos um casal muito improvável. Obrigado. He was very stubborn, Ele era muito teimoso, exato. and so was I. E também eu era. So you had two stubborn people together, Então tínhamos 2 pessoas teimosas and we didn't know the Lord. e não conhecíamos o Senhor. Later on, my husband would find the Lord, Mais tarde, o meu esposo conheceu o and I Senhor saw a change in him. e eu vi uma mudança nele. He had drank and cussed, and he was just not a man that I knew I would ever need to be with. Ele bebia, tinha uma linguagem própria e eu sabia que este não era um homem com quem eu deveria estar. He was raised Seventh-day Adventist, Ele foi educado como adventista do 7º dia and I was raised Roman Catholic. e eu fui educada católica, como So católica. we were a match made in heaven, Então nós fomos um casal feito pelo céu, literally. I mean, literally. literalmente. So we ended up, I found the Lord actually through Eric. Então eu conheci o Senhor através do Eric. My family was not happy about our relationship. A minha família não estava feliz com a nossa relação. They thought that he had brainwashed me and that he had like almost cast a spell on me. Eles pensavam que ele me tinha feito uma lavagem cerebral, que me tinha enfeitiçado. But eventually they accepted our marriage, they accepted Eric, and I thought everything was good. Mas eventualmente eles acabaram por nos aceitar o nosso casamento e eu pensei que tudo estava bem. I was the woman that thought that if you married in the Lord, that life would then be perfect.
Eu era o tipo de mulher que pensava que se nós tivermos um casamento no Senhor, que a vida seria perfeita. And I soon found out that no, it wasn't going to be. E eu acabei por descobrir rapidamente que não seria assim. Now I'm going to tell you not to bring any honor to Satan, but he hates families. Então, o que eu vou dizer não é para trazer qualquer honra a Satanás, mas ele odeia as famílias. And so if he goes after the families, he's got the husband, he's got the wife, and he's got the children. Porque se ele for atrás das famílias, ele tem o marido, a esposa e as crianças. And that's what he was trying to do in our home. E era isso que ele estava a tentar fazer no nosso lar. Now, my husband had been doing martial arts when I married him. He had been doing it, he told me he was going to die doing it. Então, o meu marido há muito tempo fazia artes marciais, quando nós nos casámos ele já fazia, e ele disse-me que ele ia morrer a fazer artes marciais. I didn't know much about it, and I didn't see anything wrong with it. I didn't care. I thought it was almost foolishness. Eu não sabia muito sobre, eu também não me importava, não via assim nada de mal e não me preocupava muito. So when things started happening in our homes, I thought it was because two stubborn people. Então, quando certas coisas começaram a acontecer na nossa casa, eu comecei a pensar que, ok, nós temos duas pessoas teimosas. And that might have been a small part in it. I didn't realize the underlying evil that was behind what was to come. E isso poderia ter desempenhado realmente um pequeno papel, mas eu não tinha percebido o mal que estava por baixo da superfície. And my life was about to be dramatically changed forever. E a minha vida estava prestes a ser dramaticamente mudada para sempre. I was about to see what it was to be fearful and fearless. Eu estava prestes a ver o que era ser destemida e, portanto, ter medo, temerosa. And then my faith was going to be tested, and I was going to see Jesus even in a more real light. E a minha fé estava prestes a ser provada e eu ia ver Jesus numa outra luz, numa maneira mais real. So one night my husband came home. Então- We had been fussing. Então, nós tínhamos tido algumas discussões e uma noite o meu marido veio para casa And he told me that he wanted a divorce. e ele disse-me que ele queria o divórcio. I thought he was joking, Eu pensei que ele estava a brincar and I wasn't really taking it seriously. e eu não estava, sinceramente, a levar isso muito a sério. But he changed like that. Mas ele mudou. The man before me I no longer knew. O homem que estava perante mim, eu não conhecia. There had been a tenderness there before, and all of it was gone. There was a hardness that I can't quite explain. Havia um certo carinho que estava ali antes e que tinha desaparecido e eu agora via perante mim uma dureza de coração que eu não conseguia compreender. And from that night that I thought was just a small fight, I no longer knew the person in front of me. E desde aquela noite em que eu pensei para mim que tinha sido apenas uma pequena discussão, eu nunca mais reconheci o homem que tinha à minha frente. We had two children. Nós tínhamos dois We filhos. still have them. Ainda os temos dois filhos. At the time, Connor, our son, was he was still 2. O Connor, o nosso filho, ele tinha cerca de 2 anos. And then Sierra was about to be 5, 6 years old. She was in there. Yeah, sorry, how is the Oh, Sierra. Sierra? Okay. Okay, you just have to probably Okay. say E Sierra. a Sierra, how old was She was between 5 and 6 years old. Tinha entre os 5 e os 6. So when my husband tells me this, wow, Então, quando o meu marido me disse isto, fiquei sem I palavras. can't, unless you've been there, I can't even tell you how it just takes your breath away. A não ser que tenham passado por isso, eu nem vos consigo explicar como é que nos tira o ar, como é que nós ficamos. I never thought I would go on a journey like this, Eu nunca pensei que fosse embarcar numa jornada como esta and I never wanted it. e eu nunca desejei isso. This is not something you ever wish for on anybody. Isto não é nada que, não é algo que nós desejemos para qualquer outra pessoa. So when this happened, if somebody had asked me before how I would have reacted,
Se alguém me tivesse perguntado antes como é que eu iria reagir a algo semelhante, I would have told you I'm out of there. I would have left. I would have went to my family. My family happily would have taken me. eu teria respondido, bem, eu estou fora, voltava para a minha família e a minha família iria receber-me de braços abertos. But the Lord was speaking to me. Mas o Senhor estava a falar comigo. And this would be a time that, it says He draws near to us. Sabem, é-nos dito que o Senhor, Ele se achega a nós, se And aproxima de in nós. Hebrew, the word like ikhad, Em hebraico a palavra é, ikhad, Echad, it means one. significa unidade, ser um. And this would be a journey that I would know my Lord and Savior more intimately than I ever have. E esta seria uma jornada na qual eu iria conhecer o meu Senhor e Salvador de uma maneira íntima como eu nunca tinha conhecido. My favorite book of the Bible is Isaiah. O meu livro preferido da Bíblia é o livro de Isaías. The book of Isaiah talks about restoration. O livro de Isaías fala sobre restauração. If you've never read it, look into it. It's unbelievable how much Isaiah promises that God will restore. Se nunca o leram, tomem o tempo para o fazer. É incrível ver como Deus nos promete um restauro. So this happens. He tells me he's going to leave. The Lord softens my heart. Então isto acontece, Ele diz-me que vai partir e o Senhor começa a amolecer o meu coração. And he tells me to start praying. E diz-me para eu começar a orar. And he promises me that if I will listening to his voice, E Ele diz-me que se eu prestar atenção à sua voz, that he's going to lead me on a path that I could not even imagine. que Ele me levará a um caminho que eu nem posso imaginar. And can I tell you his word is true today, tomorrow, and always? E deixem-me dizer-vos que a sua palavra é verdadeira, é fiel, ontem, hoje e sempre. Because this was not a path I ever expected to go on. Porque esta não foi uma jornada que eu alguma vez esperei viver. So as I started praying, I had a good friend of mine. Her name was Linda. Eu comecei a orar e eu tinha esta amiga minha, o nome dela era Linda, And the Lord started taking me on a path. e o Senhor começou a levar-me então neste caminho. He says in Isaiah Ele that, diz, Isaiah 26, verse 3, ele diz em Isaías 26, versículo 3, that thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. And my trust would be challenged. E a minha confiança ia ser desafiada. So the Lord told me, start praying for your husband. Então o Senhor disse-me, começa a orar pelo teu marido. And this was the journey that he would have me on. So Eric moves out. E esta iria ser a jornada que eu tinha pela frente. Então o Eric vai para fora. It was very difficult. It's hard sometimes to even talk about because it seems unreal. Às vezes é difícil até de falar porque não parece real. So when he was leaving, he had a U-Haul. A lot of distractions got in the way. Então ele saiu de casa e ele tinha esta carrinha para transportar e muitas distrações colocaram-se no meio. Strange things were happening. It's like the Lord was trying to stop him. Coisas estranhas começaram a acontecer. Foi quase como se o Senhor estivesse a tentar impedi-lo de levar avante. He broke down, and guess who has to call? He has to call to come get him. Me. He broke down. He broke down. His vehicle broke down. I'm sorry, that's okay. slang in English. So his vehicle broke down, Então, and he had to call me to come pick him up. Então ele teve um problema com o carro e adivinhem quem é que ele teve que ligar? Teve que me ligar a mim para o ir buscar. Which was ironic, since he was leaving me, I had to go pick him up. E foi irónico porque ele estava a deixar-me e eu agora tinha que o ir buscar. Then our house got broken into. Depois nós tivemos a nossa casa assaltada. Now this was funny because my father swore that Eric had done this to sabotage. E isto é interessante porque o meu pai jurava que tinha sido o Eric a fazer isto para de alguma maneira sabotar. And then Eric thought that I had done this so he wouldn't leave.
E o Eric pensava que eu tinha feito isto para ele não sair de casa. And it was just some teenagers that were going around robbing homes. E no final eram apenas alguns adolescentes que andavam por ali a assaltar casas. The U-Haul, he could not get it at first. Esta carrinha para transporte, ele ao início não estava a conseguir obter. So the Lord was trying to prevent him from leaving. Então o Senhor estava mesmo a tentar prevenir-nos de passar por isto, dele sair de casa. But the day did come, and he packed all of his stuff. Mas o dia chegou, ele arrumou todas as coisas dele And he left. e ele saiu. And it was very difficult because our little girl, E foi muito difícil porque a nossa pequenina filha, was running after him, telling him, Dad, stop, please don't leave. He never saw her. e ela foi a correr atrás do carro a dizer, pai, por favor, não vás embora, e ele nunca a viu. And I was trying to grab her, but I had Connor on my hip, and I was trying to grab her because I didn't want anything to happen to her. E eu estava a tentar ir e segurá-la, só que eu não podia porque eu tinha o meu filho ao peito, à cintura, a segurá-lo, e não tinha como ir buscar, mas não queria que nada lhe acontecesse. So I say this only, and it's hard for me to even talk about because I hate that picture. Então, eu partilho isto, mas deixem-me dizer-vos que é muito difícil para mim falar e eu detesto, abomino esta imagem, este cenário. But whenever we think sin does not have a consequence, Mas quando quer que nós pensamos que o pecado não tem consequências, let me tell you, there's always a victim. deixem-me dizer-vos que há sempre uma vítima. And I tell you that especially to the teenagers and the young people. If you think that there's a sin that you love that doesn't have a consequence, E eu digo isto especialmente aos adolescentes, aos jovens, porque se há um pecado que vocês têm, que vocês estão apegados a esse pecado e vocês pensam que isso não tem consequências, believe me, there's a consequence because your mothers are the one and your fathers with broken hearts and crying. acreditem que há consequências, porque as vossas mães, os vossos pais, são aqueles que choram, que estão de coração quebrantado com tudo isso. And ours was to be our children. E no nosso caso, seriam os nossos filhos. In Isaiah 35, Em Isaías 35, in 3, versículo 3, he promises that he strengthens ye the weak hands and confirms the feeble knees. ele promete-nos que fortalecerá as mãos fracas e firmará os joelhos trementes. He says to them that are fearful with a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with recompense, and he will come and save you. Ele diz aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. And let me tell you, he does. E deixem-me dizer-vos que ele realmente o faz. So with this picture in your head and a Então- broken heart, Então, com esta imagem na vossa mente e com o coração quebrantado, the Lord told me, pray for your husband. o Senhor disse-me, ora pelo teu marido. So my children and I began praying for Eric. Então, eu e os meus filhos começámos a orar pelo Eric. My prayer started off more as a complaint. A minha oração começou ao início por ser quase uma queixa, um resmungo. Lord, please forgive this stubborn man. Senhor, por favor, perdoa este homem teimoso. He has a lot of sins. Ele tem muitos pecados. Deliver him. Liberta-o. But then the Lord started asking me about my heart. Mas depois o Senhor começou a pedir-me, a apelar a mim, ao meu coração. He said he can only work with those that are willing to give him his heart. Ele diz que ele só pode trabalhar com aqueles que estão dispostos a dar-lhe o seu coração. So I started saying, well, like David said, create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Então eu comecei a dizer como David, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. And God started changing me. E Deus começou a mudar-me a mim. So whenever Eric would see the children, Então, quando quer que o Eric viesse para ver as crianças, I would share a word of God.
eu partilhava com ele uma passagem, a palavra de Deus, which he was not thankful for. o qual ele não ficava agradecido por isso. It would probably aggravate him a lot. Acabava por dificultar ainda mais as coisas com ele. So I started writing it on note cards. Então eu comecei a escrever pequeninas notas And the Lord was creating a joy within me. e o Senhor começou a criar dentro de mim um prazer, uma alegria em fazê-lo. Now, I was still in university, Então eu ainda estava na universidade studying to be a teacher, a estudar para ser uma professora and I was almost finished. e eu estava quase a terminar. I had lost a lot of weight, Eu perdi muito peso, maybe down to 90 pounds. 40, 45 quilos, To where my professors noticed my clothes were falling off of me. de tal maneira que os meus professores começaram a reparar que as minhas roupas ficavam largas. I was at the point that I was about to quit school. Eu estava a chegar a um ponto que estava prestes a desistir da escola. And one of my university professors offered to help me with my children if I would just stay in school. E um dos professores, das professoras, was it a man or a woman? It was a woman. Uma das professoras na escola na universidade ofereceu-se para tomar conta das crianças, Because I was at the very end and she knew that I needed this job. porque eu estava mesmo a chegar ao meu limite e ela sabia que eu precisava deste trabalho. Okay, and I started noticing miracles were happening like this all the time. E eu comecei a notar que milagres começaram a acontecer um após outro. I didn't want people to know that me and the children didn't have a lot of food. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu e as crianças não tínhamos grande comida. I came home one day and somebody had left groceries on my front porch. Eu cheguei um dia à casa e pessoas tinham deixado um saco de compras com mercearia na porta da minha casa. That was another miracle. I had my professor, I had this food. I kept praying. Então era mais um milagre, a professora a ajudar, a comida a aparecer, eu continuava a orar. One of the things that I remember very, very clear, Uma das coisas que eu me lembro claramente, I love to shop. I'm just going to tell you, I love to shop. eu vou ser completamente honesta convosco, eu gosto de ir às compras. Ruben and Sonia can tell you. They've already seen. O Ruben e a Sónia podem atestar quanto a isso porque eles já viram. One day, I was going to a mall, and that's not unusual for me. Então um dia eu estava a andar por um shopping e isso não é algo que não fosse comum eu fazer. But the Lord directed me to go to this place that I had never been, and I would never have thought to even go there. And the Lord kept directing me to go to this place. E o Senhor começou a guiar-me para ir a este sítio, um sítio que eu nem nunca tinha pensado ir, mas o Senhor começou a guiar-me para ir a este sítio. So they had a little play area that the children could play. Então eles tinham um pequenino parque para as crianças, onde as crianças podem ficar e brincar. And I was sitting on a bench watching the children. E eu estava sentada num banco a prestar atenção às crianças. And this tall, elderly, white-headed man came towards me. White-headed is that? White hair? Oh, ok. White hair. Então começou a vir este homem alto, idoso, de cabelos brancos na minha direção. And he sat next to me on the bench. E ele sentou-se ao meu lado no banco. Now, as every mother knows, when you see an adult come near your child, you get kind of protective. Então, como qualquer mãe sabe, quando nós vemos um adulto vir na direção das nossas crianças, nós começamos a ficar alerta, o nosso espírito de proteção, não é? So I was watching my children and, watching him because there was other benches he could have sat. They were empty, and he was sitting very close. Então, eu estava a prestar atenção às minhas crianças e reparei porque ele podia-se ter sentado noutro banco, mas foi-se sentar mesmo ali. Então, eu estava a prestar atenção às crianças e a olhar para ele. And he looked straight at me and told me, that which you had praying for, God has heard your prayer. E ele olhou diretamente para mim e disse-me, aquilo pelo qual tu tens orado, o Senhor ouviu a tua oração. Now, that's not very specific. Ora, isto não é muito específico. I mean, a lot of people pray for things, so I didn't think a lot of it. Muitas pessoas oram por diferentes coisas, eu não dei grande importância. So I just kind of smiled and he kept speaking. Então eu sorri e ele continuou a falar. And he said, you're praying for your husband and he's coming home.
Tu estás a orar pelo teu marido e ele vai voltar, ele está a caminho de casa, vai voltar para casa. I was shaken. Eu comecei a tremer. In Isaiah 54, Em Isaías 54, verse 5, versículo 5, it says, "For thy maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall he be called." porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou hast refused, saith thy God. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord, thy Redeemer. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. That man coming was showing me how much God cared about me. A vinda deste homem até mim mostrou-me o quanto Deus cuidava de mim, o quanto Deus se preocupava comigo. That Jesus is my husband, Que Jesus era o meu marido and that we are in the biggest crisis, he's nigh at hand. e que quando nós estamos na maior crise, Ele está próximo, está à nossa beira. So, as I kept praying and these miracles were happening, Então, à medida que eu continuava a orar, estes milagres iam acontecendo. there would be good moments and bad moments. Havia bons momentos, maus momentos. And I was wrestling with the Lord. What do you want me to do? When is he coming? E eu lutava com o Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Quando é que Ele vai voltar a casa? And the Lord told me, speak faith. Tell your children their father's coming home. E o Senhor disse-me, fala de fé, fala com fé. Diz aos teus filhos que o pai vai voltar a casa. That is the scariest thing I've ever had to do. Esta foi a coisa mais assustadora que eu alguma vez tive que fazer. Did I believe that this was really God speaking to me? Será que eu queria que este era mesmo Deus a falar comigo? Was I going to mess up my children's faith by telling them this? Será que eu ia mexer com a fé dos meus filhos por lhes dizer isto? What if he didn't come home? E se ele não regressasse a casa? And so I had to make a decision. Was I going to believe what God was saying to me, or was I going to listen to the world who told me I was crazy if I did this? Então, quem é que eu iria ouvir? Iria ouvir a Deus que me estava a dizer que o meu marido ia regressar a casa, ou iria ouvir o mundo que me dizia que eu era louca por fazer e acreditar nisto? So I told them, Então eu disse-lhes, and we prayed, e nós oramos, and we thanked him for answering our prayer. e nós agradecemos-lhe a Deus por ter atendido a nossa oração. This shook my faith a lot. Isto mexeu muito com a minha fé. So I was reading through the Bible about fasting and praying. Então eu estava a ler na Bíblia sobre oração e jejum. So I started fasting about Eric coming home in the Lord, making sure that I was really hearing him. Então eu comecei a jejuar sobre o regresso do Eric para ter a certeza que realmente eu estava a ouvir a voz de Deus. And I told the Lord I wasn't eating until he answered me. E eu disse ao Senhor que eu não iria comer enquanto Ele não me respondesse. You know, he promises to take our tears away. Sabem, Deus promete-nos, portanto, enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. He tells us that he's going to give us beauty instead of ashes, Ele diz que nos vai dar beleza ao invés de cinzas. and that he's going to give us, when we're weeping, he's going to give us, exchange that for a spirit of joy. E que quando nós estamos em lágrimas, Deus irá trocar isso por um espírito de alegria, de felicidade. And I'm here to tell you that is literal. E eu estou aqui para vos dizer que isso é literal. He literally wants to give us good when we are not good. Ele literalmente quer nos dar o bem quando nós não estamos bem. And he desires for us to taste and see that the Lord is good.
E Ele deseja que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. So as I was fasting and praying, I did not expect to do this for 40 days. Então, à medida que eu fui orando e jejuando, eu não estava à espera que eu fosse fazer isto por 40 dias. I say that because I've had people ask me before, so should I fast for 40 days? E eu digo isto porque eu já tive pessoas que me perguntaram, então eu devo jejuar por 40 dias? I did not intend to do that. I was telling the Lord I was not eating until He answered me. Eu não me propus a fazer isso. Eu disse ao Senhor que eu não iria comer até que Ele me respondesse. And in Him answering me, it was delivering me from my unbelief, from my doubt, from my fear. Então, o Senhor, ao me responder, estava na realidade a libertar-me da minha descrença, das minhas dúvidas, dos meus receios. You know, in the book Isaiah 43, No livro de Isaías, no capítulo 43, He commands us to be fearless. Ele comanda-nos, ordena-nos que sejamos, que não tenhamos medo, não tenhamos receio. He tells us, "Fear not, for I have redeemed thee. I've called thee by thy name. Thou art mine." Sorry, what is the verse? I'm sorry, verse 1. Sorry. But it's halfway, verse 1. Fear not. Okay. Fear not, for I've redeemed thee. I've called thee by thy name. Thou art mine. Então, Isaías 43, versículo 1, a segunda metade. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. When thou pass through the waters, I will be with thee. Quando passares pelas águas, estarei contigo. And through the rivers, thou shalt not overflow thee. E quando pelos rios, eles não te submergirão. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, Neither shall the flames kindle upon thee. nem a chama arderá em ti. This happened Isto aconteceu. do you remember with Shadrach, Meshach, and Abednego? Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? This literally happened. It said the fire didn't touch them. Isto aconteceu literalmente. O fogo não lhes tocou. The fire in this life does not have to touch us. O fogo nesta vida não tem que nos tocar. He tells us, He commands us, be fearless. Ele ordena-nos ser destemido. How many things are stopping us because of fear? Quantas coisas nos estão a impedir de avançar por uma questão de medo, de receio? How many of us sitting right here, and you know if I'm talking to your heart, you're fearful. Quantos de nós sentados aqui, vocês sabem se eu estiver a falar ao vosso coração, quantos de nós somos temerosos? You're fearful to go to a different country. Estamos temerosos de ir para um outro país, de ir a um outro país. You're fearful to tell the person at the grocery store about Jesus and His soon return. Estamos temerosos de dizer à pessoa na mercearia sobre Cristo e sobre o seu regresso You're iminente. fearful that can He really save my adult children? Estamos temerosos de pensar, será que Ele pode mesmo salvar os meus filhos? Has He really forgiven me? Será que Ele me perdoou realmente? What do I deserve? O que é que eu mereço? It's not about us. Não tem a ver connosco. It's about what He's already done. Tem a ver com o que Ele já fez. We don't get what we deserve Nós não recebemos o que nós because that's merecemos, why He died. porque foi por isso que Ele morreu. If we got what we deserve, we wouldn't be here. Se nós fôssemos receber aquilo que nós merecemos, nós nem estaríamos aqui. How much fear is controlling our lives today? Quanto temor está a controlar as nossas vidas hoje? When is His people going to rise up and be fearless as He's commanded us? Quando é que o seu povo se irá erguer e ser destemido como Ele nos ordena a ser? Let me tell you, you do not want to live in a spirit of fear. Deixem-me dizer-vos, vocês não querem viver num He wants espírito to de give you temor. peace and a sound mind. Ele quer dar-vos paz e uma mente ordenada. He's not going to tell us to be fearless and then not give us the ability to overcome. Ele não nos vai ordenar a sermos destemidos e não nos dar a capacidade, a habilidade de vencer, de ultrapassar. So as I'm fasting and praying for those 40 days, Então, à medida que eu estou a jejuar e a orar durante estes 40 dias, the Lord who told me my husband was coming home o Senhor que me disse que o meu marido ia regressar a casa, asked me a question. fez-me uma pergunta. Will you still love me? The Lord. The Lord, will you still love me? Perguntou-me, ainda me irás amar? I got very angry.
eu comecei a ficar muito com muita raiva, com muita raiva. I was like, Lord, I've told my children that he's coming home. Eu disse a Deus, Senhor, eu disse aos meus filhos que ele ia regressar a casa. And now you're asking me if I will still love you? E agora estás a perguntar-me se eu continuarei a amar-te? So I was wrestling with him. Então eu estava em luta com Deus. I was wrestling with fear. Eu estava With fear. Eu estava a lutar com o temor. What if he doesn't answer me? E se ele não me responder? What if I've told all these people and I look foolish? E se eu disse tudo isto a todas estas pessoas e no final eu vou parecer idiota? Is God's hand shortened that he cannot save? Será que o Senhor tem a mão encurtada para que não possa Is salvar? his ear heavy that he cannot hear? Será que tem o seu ouvido surdo, pesado, para que não possa ouvir? Will you still love me, Sarah? If Eric does not come home, will you still love me? E o Senhor perguntava-me, continuarás tu a amar-me? Se o Eric não voltar a casa, continuarás tu a amar-me? So, are you in church for the loaves and the fishes? Estás tu na igreja pelos pães e pelos peixes? Was I serving God so my husband would come home? Estava eu a servir a Deus para que o meu marido pudesse voltar a casa? I didn't answer him with this. I was wrestling. Eu não respondi, mas eu estava a lutar. And finally, E finalmente, I had to be honest with myself. Was I serving God for what he could do for me? eu tinha que ser honesta com Deus. Estava eu a servir a Deus por aquilo que Ele iria fazer por mim? I was in my yard. Eu estava no meu quintal. My children had thought I'd gone crazy. Os meus filhos pensavam que eu tinha ficado maluca. I was yelling at the Lord. Eu estava a gritar com o Senhor. You know, his shoulders are broad. He can handle us yelling at him. His shoulders are broad. He can handle us yelling at O him. Senhor, Ele tem ombros largos. Ele consegue suportar nós a gritarmos com Ele. When you read how David communicated with the Lord, he was honest. Quando nós vemos a maneira como David falava com o Senhor, ele era honesto. Let my enemies be my footstools. Que os meus inimigos sejam lançados a meus pés. He didn't pray always these nice prayers. Ele não orava sempre estas orações agradáveis. And the Lord knew I was mad. I told him. E o Senhor sabia que eu estava chateada. Eu disse-lhe. But what else did I have but him? Mas que mais tinha eu a não ser ele? And finally, after me yelling and praying and wrestling, yes, Lord, even if he doesn't come home, we're stuck with one another. I'm in this for the long haul. E depois de luta, de clamor, eu disse, sim, Senhor, eu continuarei a amar-te mesmo que ele não venha para casa. And that's when I started seeing things really breaking. E foi aí que eu comecei a ver as coisas realmente a desmoronarem-se. The Lord was so merciful and good to me. He spoke to me when there was nothing good. O Senhor foi realmente misericordioso e muito bom comigo, porque Ele falou comigo quando não havia nada de bom a acontecer. One night, it was just a really rough night. Eric had been just really ugly towards me, and the children hadn't behaved. It was just a very rough night. Uma noite, as coisas não tinham corrido nada bem, o Eric tinha sido muito desagradável comigo e as crianças não se tinham portado bem. Foi uma noite muito difícil. And the Lord told me, the king is enthralled in your beauty. The king is enthralled in your beauty. Is like a biblical expression or something that I okay. don't understand. Sorry. Look in Psalms 45 because that's where it's from. Okay. Vamos só ver. I didn't know it at the time that it was here. O Senhor disse-me algo que está no livro de Salmos, eu na altura não o sabia. Salmos 45, right? Yes, Psalms Em Salmos 45. 45. Right here in verse 11. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. Okay, thank you. Salmos 45, versículo 11. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Adora-o. Now when he spoke this verse to me, I did not know this verse. Então, quando Deus me falou esta passagem, eu ainda não tinha lido esta passagem. I didn't find this verse until later. Eu não descobri esta passagem até mais tarde. And Eric called me to talk to the children.
E o Eric ligou-me para falar com as crianças. And I told him that a man told me that the king desires my beauty. E eu disse-lhe que um homem me tinha dito que o rei desejava a minha formosura. He thought I was talking about a man. I was talking about the Lord. Ele pensava que eu estava a falar de um homem e eu na realidade estava a falar do Senhor. I didn't correct him. Eu não o corrigi nesse pensamento. But it was things like that. The Lord was teaching me, drawing me close to Him, a more intimate and real relationship. E foram coisas como estas em que o Senhor me estava a ensinar a aproximar-me dele e a ter uma relação mais próxima, mais real, mais íntima. The Lord was breaking chains that had kept me in this fear. O Senhor estava a quebrar correntes que me tinham aprisionado neste temor, neste medo. I remember one night I was on my hands and knees and I was like praying with my face up. Eu lembro-me de uma noite eu estava de joelhos com as minhas mãos no ar e eu estava a orar. And I felt like this shadow around me that was like enveloping me, trying to make me so afraid. E eu lembro-me esta sombra sobre mim a fazer-me realmente muito temerosa, a tentar impor-me medo. And all of these verses about fear were just coming out of my mouth. E todos estes diferentes versículos sobre temor, sobre receio, sobre medo a virem à minha mente, a saírem da minha boca, perdão. To where I wanted to be fearless like David. Ao ponto sobre eu querer ser destemida como David. Let me tell you, fear is real. Deixem-me dizer-vos que o medo, o receio é real. And the Lord jerked that shadow from off of me. E o Senhor puxou essa sombra de sobre mim. And I looked up and there was nothing there. E eu olhei para cima, olhei e não havia nada ali. Another time I had a dream. Uma outra vez eu tive um sonho. In Malachi 4:6 it talks about the hearts of the children being turned back to the fathers before the great and terrible day of the Lord. Em Malaquias 4:6 fala sobre os corações dos filhos serem tornados para os pais antes do grande dia do Senhor. And the Lord kept whispering in my ear, unnatural affections. E o Senhor começou a falar ao meu ouvido, a sussurrar ao meu ouvido sobre afeições naturais. And I saw all of this stuff that was happening in the world. E eu vi todas estas coisas que estavam a acontecer no mundo. A lot of husbands leaving their homes. Muitos maridos a deixar os seus lares. Mothers leaving their children. As mães a deixarem os seus filhos. Families being broken and scattered. Famílias a serem quebradas e arremessadas. I had just come back from Honduras and I saw those pictures in my mind of all of these children that were orphans. Eu tinha regressado das Honduras e só vinham à minha mente estas imagens de crianças órfãos. And then it started becoming closer to home in my dream. E neste sonho depois começou a chegar mais próximo da minha realidade, do que eu estava a passar. I saw all of these friends of Eric that were in something called high rank class. E depois eu vi estes amigos do Eric que estavam numa classe. This was a special part of the martial arts class that he was part of. Estavam numa classe especial à parte dentro das artes marciais. And these martial artists that were high ranked were linked hand in hand together. E estes praticantes de artes marciais, eles estavam... Sorry, could you repeat? They were linked hand in hand, like arms linked together. E eles estavam... You saw this in the dream. E eu vi no sonho que eles estavam unidos uns aos outros, braço com braço. And it was a big circle. E era um círculo grande. And all of the families were pushed to the outside. E eu via as famílias a serem puxadas para fora deste círculo. And their chain was getting stronger and stronger while the families were crying. E esta união entre eles, este círculo, ia ficando mais apertado e mais forte. You see what's happening in our world today. Vêem aquilo que está a acontecer no mundo hoje. Satan's going after husbands, wives. Satanás está a ir atrás de maridos, esposas, The children. as crianças. He's trying to break that family.
Ele está a tentar quebrar as famílias. because he knows that if we're divided, Porque ele sabe que se nós estivermos divididos, we're weak prey. nós somos presas fáceis, presas fáceis. The lion's never going to go after the herd. Os leões nunca vão atrás das grandes manadas. He's going to get the one that's by himself. Ele irá atrás daquele que está sozinho. So, as these things were happening, and I saw my husband's heart turning, not just towards me, not just towards our children, but most importantly, towards God, I did not know it had anything to do with the martial arts. Então, à medida que estas coisas foram acontecendo e eu vi o coração do meu marido a tornar-se, a aproximar-se, não só apenas de mim, mas dos meus filhos e especialmente de Deus, eu não sabia que isto tinha a ver com as artes marciais. When I was claiming the promises about restoration, Quando eu clamava estas promessas sobre restauro, sobre restauração, I thought it was just our family. eu pensava que era apenas quanto à nossa família. Later on, I would find out how deep this was. Mais tarde eu iria acabar por descobrir o quão profunda esta questão era. Now, this went on for a total of 5 years. Então isto durou durante um período mais ou menos de 5 anos. God in His mercy did not tell me, Sarah, this is going to take 5 years. Deus na sua misericórdia não me disse, Sara, isto vai durar 5 anos. Or I would have given up. Eu teria desistido. I tell you that because God says, fight the fight of faith. Eu digo-vos isto porque Deus diz para lutarmos o combate da fé. Think about what He told His disciples. Pensem naquilo que Ele disse aos discípulos. Could you imagine being Peter, Paul, James, any of them? Podem imaginar ser Pedro, João, Paulo, qualquer um deles. In 2,000 years, He still hasn't come? E 2000 anos e Ele ainda não regressou. So why do we have these timelines and we try to put God on our timeline? Então por que é que nós temos todos estes diferentes prazos e tentamos colocar Deus dentro dos nossos prazos? The time to be fearless is now. O tempo para ser destemido é agora. The time to rise up and be warriors for Christ's sake is today. O tempo para nos erguermos e sermos guerreiros de Cristo é hoje. Whether you're 90, Quer tenham 90, whether you're 15, quer tenham 15, whether you're 5. quer tenham 5. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. Today, God still answers prayers. Hoje Deus ainda responde à oração. Are we faithful? Vamos ser nós fiéis. He's faithful, Ele é fiel, but are we? mas nós somos. Are you? Vós sois. So He says, rise up. Então Ele diz, And ergam-se believe. e creiam. Thank you. Obrigado. Can I pray? Vamos orar. Father God, Pai, Deus, rise up and scatter the enemy of doubt. ergue-te e afasta o inimigo da dúvida. Make us fearless as you commanded us to be. Faz-nos destemidos como tu nos ordenaste ser. Show us your strong right hand. Mostra-nos o teu braço forte, a tua mão forte. Forgive us our unbelief. Perdoa-nos a nossa descrença. You said hope is the substance of things unseen. Tu dizes-nos que a esperança, a fé, ela é a substância das coisas que não se podem ver. Father, we believe, help thou our unbelief. Pai, nós queremos, ajuda a nossa falta de fé. Thank you that you loved us so much that you gave us Jesus Christ. Obrigado porque tu nos amas tanto que tu nos deste Jesus Cristo. So not because we deserve, Não porque nós merecemos, but you promised. mas porque tu prometeste. We hold on in faith, Nós agarramos a ti claiming com your fé, word, clamamos a tua palavra, believing it in our heart to be true, crendo no nosso coração ser verdade, knowing that you are not a man that you should lie. sabendo que tu não és homem para que mintas. Even so, come, Lord Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amen. After 5 years of separation and divorce, Depois de 5 anos de separação e divórcio, God heard the prayers of my wife Deus ouviu as orações da minha esposa and brought me home. e trouxe-me de volta à casa. And not just to my family, but also to Him. E não apenas para a minha família, mas também até Ele. And I remember my wife telling me something when the Lord brought me home.
E eu lembro-me de a minha esposa me dizer algo quando o Senhor me trouxe de volta à casa. She said she had prayed and she asked the Lord, Lord, don't let this be for nothing. E ela orou e pediu ao Senhor, Senhor, que isto não seja para nada. Our children are safe in Christ's hands. As nossas crianças estão salvaguardadas, salvas nas mãos de Cristo, seguras. And we have been able, Christ has been able through us to share His faithfulness. E Cristo tem tido a oportunidade de partilhar através de nós a sua fidelidade. If you have a husband that has left, Se tiverem um esposo ou esposa que tenha abandonado, que tenha saído de casa, if you have a wife whose heart is not at home anymore, se têm uma esposa cujo coração já não está no lar, não está em casa, if you have children, no matter how old, that seem like they have strayed, se têm crianças que, independentemente da idade, parece que se afastaram, there is a God in heaven. há um Deus nos céus. And one thing that my wife and I can share with you E uma coisa que eu e a minha esposa podemos partilhar convosco, no matter what you see with your eyes, independentemente daquilo que possam ver com os vossos olhos, speak what His Word has promised. falem aquilo que a sua palavra promete. Isaiah 40, verse 29. Isaiah 40, verse 29. You read. Isaías 40, 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. They shall mount up with wings as eagles. Subirão com asas como águias. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Speak what God has promised you, no matter what. Falem aquilo que Deus prometeu, independentemente das circunstâncias. Because if we speak faith, Ellen White says, we will have faith. Porque se nós falarmos fé, Ellen White diz que nós teremos fé. Amen. Amém.